Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar nas movimentações políticas mais recentes no Brasil. Isso com base em notícias, análises, ali do comecinho de julho de 2025. Exato. A ideia é tentar extrair o essencial, né? Conectar o que está acontecendo aqui dentro com lá fora e, claro, as disputas entre os partidos. Ok, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. Vamos. Começando talvez pela projeção internacional. Pode ser. A gente tem visto uma postura externa, vamos dizer, bem assertiva do governo Lula, né? Principalmente no BRICS. Sim, muito focada no BRICS. Teve até aquele gesto que saiu nas notícias da oferta do prédio do Jockey Club, lá no Rio, para ser sede do bloco. Isso foi bem simbólico. E é fascinante ver o contexto disso, né? Parece fazer parte de um movimento maior, tipo, para desafiar as instituições financeiras que já existem. Tipo o FMI, Banco Mundial? Isso, as fontes falam de críticas diretas a eles e também para impulsionar a reforma da ONU, buscar uma ordem mundial mais dividida, multipolar. Entendi. E aí você vê a reação forte do Lula falas do Trump, né? Aquela frase, não aceitamos tutela. Sim, isso foi marcante. E a posição do ministro Mauro Vieira de basicamente ignorar as sanções americanas ao Moraes. Tudo reforça essa busca por mais autonomia, né? E claro que essa assertividade lá fora acaba batendo aqui dentro, né? Com certeza. As fontes que a gente viu mostram a oposição já logo dizendo que essa reação do Lula é birra ideológica. Quer dizer, a polarização nossa aqui de dentro vai parar lá na política externa. Exatamente. A polarização doméstica contamina tudo. E aí surgem até uns questionamentos, né, sobre consistência. Um dos artigos que a gente analisou, acho que da Gazeta do Povo. Assim. Levantava aquela coisa de 2 pesos, 2 medidas. Comparava essa reação ao Trump com a visita do Lula a Cristina Kirchner lá na Argentina. Alguns viram aquilo como, talvez uma interferência, né? Dá pano para manga essa discussão, mas trazendo a lupa aqui para dentro para a política doméstica, o PT parece viver uma encruzilhada, né? Mesmo com o Edinho Silva, que é próximo do Lula, assumindo a presidência do partido agora? Sim, as análises descrevem um cenário bem dividido lá dentro. Tem uma ala que quer, assim, uma guinada à esquerda. Voltar às origens, digamos. Tipo romper com o centrão, buscar políticas mais raiz do partido. Mas tem outra ala que parece ser maior, defendendo manter alianças mais largas, pensando já na reeleição em 2026, que não vai ser fácil. Entendi. E aí você vê críticas internas pipocando, né? O deputado Falcão falando que o partido vaza água, o Quaquá criticando um foco talvez exagerado em transferência de renda. E essa corrida para 2026 já começou, mesmo que discretamente, né? Totalmente. A sucessão do Lula ainda é meio miragem, como dizem as fontes. Mas nomes como Haddad já estão sentindo o tal do fogo amigo. As críticas que vêm de dentro. Exato. Enquanto isso, do outro lado, o Sérgio Moro aparece bem em pesquisa para governador lá no Paraná. E se a gente conecta isso tudo, essa eleição antecipada já começa a impactar o governo agora, né? Como assim? As alianças, as decisões, tudo começa a ser calculado pensando lá na frente, em 2026. E isso pode tirar o foco do que precisa ser feito hoje, né? Das necessidades mais urgentes do país. Faz sentido. E tem outro ator central nessa história toda: o judiciário. O STF continua sendo visto em algumas análises como a última trincheira, né? Especialmente para defender minorias. Sim, o papel do STF é muito destacado. E os casos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes não saem do noticiário. Prisão de gente planejando atentado, crítica de congressista americano, o tribunal está sempre sob os holofotes. E isso leva para aquela discussão maior da judicialização da política, né? Tudo acaba indo parar nos tribunais. Mas olha, um ponto que surgiu nas fontes e que é muito sério são aquelas alegações sobre o STJ. Do esquema de vazamentos. Exato. Esquema milionário de vazamento de informações e venda de sentenças no STJ. Isso é particularmente grave porque estamos falando da segunda corte mais alta do país. Nossa. Se isso se confirmar, imagina o impacto na confiança da justiça. É algo com um potencial desestabilizador imenso. Sem dúvida. Mudando um pouco para a economia, o governo tenta emplacar a narrativa da justiça tributária.
né? Para diferenciar do que a oposição chama de aumento de imposto. Isso, teve até movimento social organizando plebiscito popular sobre isso. E o Lula pedindo diretamente aos bancos para criarem novas formas de financiar o desenvolvimento do país. Só que do outro lado, os desafios fiscais continuam aí, né? As fontes usam até o termo festa fiscal para criticar gastos de estados e municípios, que pressionam a dívida pública. E mesmo dentro do PT, existe resistência a cortes de gastos. Um deputado foi citado dizendo que certas medidas fariam o partido perder nossa base social. É um equilíbrio difícil. Com certeza. E para a gente ir fechando, tem as pautas sociais e ambientais. Elas talvez não foram as manchetes principais nesses dias que a gente analisou, mas continuam ali, né? Sim, são correntes importantes no fundo. A discussão sobre retomada da participação social, que estava numa cartilha da ABONG, e as respostas a casos de direitos humanos, como aqueles insultos à Marina Silva. Exato. São temas que seguem relevantes e é interessante como uma das fontes até resgatou aquela fala antiga da Dilma sobre estocar vento. Lembro disso. Para ressaltar a importância de tecnologia para a energia renovável. Isso mostra como a pauta ambiental se conecta com discussões de longo prazo sobre desenvolvimento, né? O que pode até conversar com esse pedido do Lula aos bancos e com a agenda do BRICS também. Então, tentando amarrar tudo, o que a gente tem? Uma política externa mais forte, mas muito ligada na nossa briga interna aqui. Sim, a polarização exportada. A campanha de 2026 já fazendo sombra no presente, o judiciário no centro de tudo, mas também muito questionado. E com essa denúncia grave sobre o STJ. Exato. As tensões na economia, entre gastar para desenvolver e controlar as contas, e as agendas sociais e ambientais correndo por fora, mas sempre presentes. É isso. Eu acho que é um bom resumo. Os motores parecem ser essa polarização que não acaba, a judicialização que só cresce, esse foco na eleição muito antes da hora e as mudanças lá fora, na geopolítica. O cenário é muito volátil, né? As instituições estão sempre reavaliadas. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. E fica aqui uma reflexão pra gente, né? Pensando nessas divisões internas tão fortes no partido do governo e nesse foco todo já em 2026, qual será a consequência mais séria, talvez uma que a gente nem previu ainda, para a capacidade de tocar o dia a dia do governo?